Momento Anefac. Muito bem, estamos dando continuidade aqui à parte 3 do nosso podcast Momento Anefac, que está tratando das questões de tributos, o que será reduzido, o que será adiado. Nesta parte 3, que é a última deste episódio, você vai ouvir Rodrigo Araújo, que falará da sua experiência prática no dia a dia e os impactos que tem sofrido na sua companhia, a Petrobras. Bom, Emerson, obrigado. Primeiro, só aproveitar também para cumprimentar o Fragoso e o Jacó. Um prazer estar com vocês dividindo aí esse espaço e agradecer mais uma vez a Anefac pelo convite. Eu acho que é um momento interessante, é um desafio para todo mundo. Eu acho que, assim, para começar, estou aí há quase 2 semanas em home office, que é uma novidade, que tem seus aspectos bons e ruins, como tudo na vida, né? Mas eu acho que é interessante falar um pouquinho dessa experiência. Eu acho que o Fragoso e o Jacó abordaram diversos pontos importantes aí que tocam muito na questão das obrigações principais, parcelamento, postergação, outros tratamentos, e que é claro que todos eles têm um aspecto financeiro importante aí, né, tanto sobre as esferas federal quanto a esfera estadual, mas o desafio do home office ele acaba trazendo diversas outras complicações, né? Só para vocês terem, eu imagino que diversas empresas estão passando por algo similar, mas eu já tinha, claro, a vivência da experiência do home office com uma boa parte do meu time que já vivenciava aí períodos de home office, não integralmente, de estar aí, vamos dizer, os 5 dias em home office, mas já fazia home office parte do tempo. Mas uma coisa é você ter uma situação de home office planejada, controlada, que você já sabe as pessoas que estão em home office, quando elas estão, rotinas, etc. Outra coisa é você virar sua chave e colocar todo o seu time de home office de um dia para o outro, que foi basicamente, acho que o que aconteceu com a enorme maioria das empresas. E aí, quando eu olho para o meu caso particular, a gente é uma empresa que tem operações nos 27 estados, com diversos negócios diferentes. Enfim, é uma apuração bastante complexa que envolve prazos extremamente desafiadores, que envolve toda aí uma complexidade grande, e que o tempo ele é altamente restritivo, né? Então, quer dizer, o home office com um time inteiro de compliance em home office já é um desafio que tem uma certa curva de aprendizado. Como é que você, de fato, bota a tração adequada para que aquilo funcione com gestores em home office, equipes em home office, enfim, a gente acaba descobrindo várias coisas positivas, né? Eu estava até fazendo um comentário hoje, numa reunião, a gente descobre o quanto a reunião pelo home office é 10 vezes mais produtiva, né? Mas, então, acho que esse é uma variável que sai aí de efeito positivo nesse cenário todo. Mas a gente tem, no caso do recolhimento de obrigação principal, se a gente bota na conta antecipações, por exemplo, eu começo no segundo dia corrido a já fazer recolhimento. Quando a gente fala de obrigações acessórias, eu já começo ali logo no início também do calendário de dias corridos, já entregando obrigações acessórias. E aí, quer dizer, a gente tem efeitos que vão desde, como eu estava comentando, né, da apuração das obrigações principais até a preparação das obrigações acessórias, atendimento à fiscalização à distância, e aí é um desafio para o contribuinte, um desafio para o fisco, né, essa relação de estar à distância, por exemplo, num atendimento à fiscalização, a tomada dos atos necessários para manter a regularidade fiscal da empresa, próprio acompanhamento dos processos administrativos, judiciais, enfim, a gente tem uma série de impactos aí importantes, né? E aí, quando a gente fala de obrigação acessória, é claro que é um processo em que, apesar de não ter aí vamos dizer, um efeito financeiro imediato para as empresas e nem para o próprio fisco, né, acaba sendo representando um risco importante para as empresas, né? Porque você garantir consistência, você garantir entrega das obrigações todas no prazo, com times em home office, com toda uma situação em que, acho que foi o Jacó que acabou comentando, né? Cada dia a gente tem novidades aí no nosso cenário, né? Então a gente precisa monitorar
diariamente e acompanhar diariamente os movimentos aí. E a gente está falando de Rio, São Paulo, que acabam estando numa situação relativamente parecida, mas a gente tem nos níveis municipais, estaduais, aí posturas diferentes, né? Então, cidades e estados aí, cada um com a sua própria realidade, mas esse risco de você ter uma potencial geração de penalidades e de desembolsos futuros aí importantes em função de atraso, de inconsistência e obrigação acessória, de questões associadas a atendimento à fiscalização, enfim, eu acho que é um momento que as empresas estão enfrentando um desafio óbvio, né? Todas elas um desafio enorme no lado do caixa, né? E da manutenção aí das suas atividades. E aí, no caso do negócio Petrobras, a gente vivendo até um desafio duplo, né? Porque a gente teve aí o coronavírus associado a uma redução de preço de petróleo substancial, né? Então, a gente tem um desafio de negócio muito importante. E, por outro lado, toda essa situação de afastamento, das medidas de restrição, etc., também geram um potencial impacto aí de compliance que pode virar custo no futuro, né? Que, apesar de não ser custo agora, pode virar custo no futuro. Então, o que a gente está vendo, estou trabalhando fortemente com equipes de contingência, trabalhando fortemente em reorganização dos modelos de trabalho para a gente conseguir arcar com todas as responsabilidades e com todos os prazos e conseguir manter o compliance adequado e a regularidade dentro do que é necessário, não gerar aí risco financeiro futuro para a organização. Mas, por outro lado, é importante a parceria aí, tanto federal quanto no nível estadual, olhando também para esse lado das empresas, né? Olhando também para o lado do cumprimento de obrigações acessórias. E aí, nesse sentido, a gente já vê a movimentação de diversos estados, aqui não vou entrar em todas as instituições, decretos, etc., mas a gente já vê Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, próprio Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, aí já se movimentaram no sentido de postergar o prazo de obrigações acessórias, cada um aí com as suas peculiaridades, mas, enfim, já começaram a se movimentar nesse sentido. Então, acho que, assim, é bastante prudente se a gente tiver aí um movimento, tanto na esfera estadual quanto federal, de prorrogar ou de suspender, de uma certa forma, os prazos de entrega de obrigações acessórias, pelo menos aí nesses próximos 30, 60 dias, que é o que eu acho que tem se ventilado aí como prazo mais crítico com relação ao coronavírus, né, e toda essa questão das restrições. Acho que é a janela mais crítica e fundamental também a questão de tratar a suspensão ou a dispensa de aplicação de eventuais penalidades associadas a atraso, associadas a, eventualmente, inconsistências, e também o próprio efeito que isso gera na obtenção de regularidade fiscal, né? Que, assim, em todo esse cenário que já é um cenário crítico, acho que eventualmente as empresas aí caminharem para um lado de ter problemas de regularidade fiscal em função de atraso de obrigação acessória ou de inconsistência, no cenário em que a gente está, não me parece ser algo razoável. Então, acho que esse esforço também dos estados e da esfera federal nesse sentido, eu acho que é bem importante. Como eu falei, de dispensar aplicações de penalidade por atraso, inconsistência. E acho que um ponto que acaba sendo importante também, tanto sobre essa questão das obrigações no nível federal e estadual, mas também a própria questão do processo de fiscalização, né? A gente tem experimentado aí algumas experiências interessantes que funcionaram, mas a gente vê que tem uma dificuldade grande, né, de acesso, de fornecimento de documentos, de fornecimento de informação. Enfim, os dois lados acho que enfrentam aí um cenário inesperado, né? Desde questões como a gente vivenciou, por exemplo, acesso aos sistemas corporativos, né? Você coloca 10, 15 mil pessoas de uma vez só para utilizar, por exemplo, redes de acesso remoto, né? Para utilizar VPNs, que são as redes privadas aí das organizações, que não tinham essa carga no dia a dia, né? Tinha uma carga muito menor, e a mesma coisa acaba acontecendo no âmbito tanto do fisco federal quanto estadual. Então, acho que é um momento em que, apesar da obrigação acessória ela não representar um efeito financeiro,
acho que ela precisa ser tratada com carinho, exatamente porque assim, ela hoje não representa prejuízo para nenhum dos lados, mas ela é um risco futuro importante. Eu acho que as organizações estão vivendo uma experiência que eu acho que é única também, que pode trazer algo de bastante positivo, que é, como eu estava falando no início, essa coisa de entender melhor os modelos de trabalho, organizações de trabalho. A gente discute muito a aplicação de métodos ágeis hoje em dia, muito focados, por exemplo, em projetos de implantação de sistema, etc., mas a gente está vendo a importância de você ter a aplicação, por exemplo, de métodos ágeis, formações de squads, etc., para o dia a dia. Então, eu acho que é um momento em que a gente está tirando lições valiosas e que eu acho que vai levar, apesar de todo o cenário e, enfim, da crise, como qualquer crise, tem oportunidades importantes que vai nos ajudar a repensar, e aí acho que as empresas como um todo vão ter que repensar isso, essa dinâmica do funcionamento do back-office pós-coronavírus, né? Assim, como é que a gente está, rapidamente a gente está derrubando vários mitos aí, apesar de ser a força, vamos dizer assim, entre aspas, mas é impressionante como é que várias coisas, vários mitos caem rápido quando você se vê numa situação de precisar reagir e precisar mudar o modelo de trabalho rápido para conseguir manter o seu compliance, aí, tanto contábil quanto tributário, rodando sem trazer prejuízo para as organizações. Bom, Emerson, acho que nessa primeira parte, acho que era isso. Não sei se... tentei trazer um pouquinho aí das dores do mundo prático que estão acontecendo e que acho que tem várias empresas nesse momento passando por algo bem parecido. Sem dúvida nenhuma, Rodrigo, fico imaginando, né, pela complexidade da operação, o tamanho, né, de uma Petrobras, o desafio que é lidar com essas questões que você trouxe aí de um simples acesso, né, de uma base de sistemas, uma base de dados, remotamente, a quantidade de pessoas em home office, fazer toda essa coordenação e ter que estar aí antenado e atualizado com tudo que o Fragoso e o Mauro Jacó nos trouxeram aí, né, de informações que serão importantes e que a gente vai precisar se debruçar sobre isso para compreender as implicações práticas e, eventualmente, escolher quais alternativas a gente vai adotar. Eu já deixo aqui o convite para vocês que a gente volte a esta conversa e esmiuçar um pouco mais todo esse arcabouço jurídico legal que vocês nos trouxeram e também contar com a participação do Rodrigo para uma próxima conversa, para a gente avaliar o que mudou de hoje para o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos e vídeos sempre com informações relevantes. Por isso, visite o site da ANEFAC, que é anefac.org. E acompanhe a ANEFAC também nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com os seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Até o próximo episódio.